falar, gente, dando continuidade aos tecidos conjuntivos, vamos falar agora com o tecido conjuntivo que é chamado de adiposo. O adiposo é basicamente as gorduras, não é? As gorduras são formadas por células chamadas adipócitos, certo? E esse tipo de célula, esse tipo de tecido tem três funções básicas, né? São ótimos isolantes térmicos, né? Evitam a perda de calor, ok? A gordura também é reserva de energia, certo? Reservatório de energia. E também combate os impactos, né, mecânicos, os choques mecânicos, né? Então são ótimos amortecedores. Essa é a função das células, dos tecidos chamados de tecido adiposo. Vamos agora para o próximo, o quarto, né? Tecido cartilaginoso, né? Qual é a função do tecido cartilaginoso? Né, dá suporte às partes moles do corpo. E aonde no nosso corpo tem parte mole? Nariz, então nariz tem cartilagem, orelha, cartilagem, então tudo é tecido cartilaginoso. Existem alguns animais que toda a estrutura esquelética é formada por tecido cartilaginoso, que são os animais classificados como condríctes, os peixes condríctes ou peixes cartilaginosos, como os tubarões, certo? Como é que se chama as células jovens cartilaginosas? São chamadas de condroblastos, são as células jovens. E quando elas se tornam adultas, são chamadas de condrócitos, certo? São as células cartilaginosas, como a gente chama de adultas, ok? Vamos para o quinto tecido, que é o tecido ósseo. As células ósseas são chamadas no estado juvenil de osteoblastos. São aquelas células, pronto, quando a pessoa é jovem, que tem uma fratura, perda óssea, aí o osso se regenera porque o ser jovem, né, o indivíduo jovem, a criança, ela tem uma fácil produção, né, de osteoblastos. Já um idoso, quando tem uma fratura, porque não consegue se recuperar tão bem como um jovem? Porque não tem mais a formação dos osteoblastos, que são células ósseas jovens, né? E como é que se chama as células adultas ósseas? Osteócitos, certo? Os osteócitos, ok? Então, assim, qual é a função dos ossos, gente? Do tecido ósseo, conjuntivo ósseo? É sustentação do corpo. Vai sustentar o corpo, ok? Sexto tecido conjuntivo agora, tecido hematopoético. Sabe onde está formado o tecido hematopoético? Dentro do osso, que a gente chama de medula óssea vermelha. Qual é a função da medula óssea vermelha, gente? Produzir células sanguíneas. Então quer dizer o seguinte, que dentro do interior dos ossos são os locais de produção de sangue. Então, por exemplo, os ossos longos, como osso do crânio, osso do fêmur, húmero. Então são locais que dentro vai existir a medula óssea vermelha que vai produzir nossas células sanguíneas. Então esse é o tecido chamado de hematopoético. No terceiro bloco, a gente finaliza com as células sanguíneas.